A vermicompostagem é o processo de tratamento de resíduo orgânico utilizando vermes, especificamente minhocas. Para a realização da vermicompostagem, foi utilizada uma caixa de papelão forrada com plástico preto para evitar a degradação da caixa, posteriormente furando-a para a ventilação do verme compostor. Os materiais utilizados na vermicompostagem foram restos de matéria orgânica que devem ser picados em tamanhos menores para facilitar a degradação. A caixa deve ser disposta em local arejado e com pouca iluminação, pois as minhocas são sensíveis à luz. As camadas foram alternadas, iniciando com uma fina camada de terra, seguida de generosa camada de matéria orgânica, pois a proporção carbono-nitrogênio deve ser correta, mais ou menos 2/3 de matéria orgânica para 1/3 de terra. A minhoca recicla restos de matéria orgânica, produzindo adubo rico em flora bacteriana, com cerca de 2.000 bactérias vivas em cada grama de humus produzido. Devolve à terra 5,5 vezes mais hidrogênio, 2 vezes mais cálcio, 2,5 vezes mais magnésio, 7 vezes mais fósforo e 11 vezes mais potássio do que contém o solo do qual se alimenta. O material usado foi terra comum, com restos de aparo de jardim, folhas secas, galhos finos, dentre outros. A vermicompostagem realizada em casa pode ser feita da seguinte maneira: primeira camada de terra, a segunda camada de resíduo orgânico, lembrando de recobrir com terra. Pode-se deixar passar 2 a 3 dias para acumular resíduo, colocando no vermicompostor e cobrindo com terra. Assim que tiver a quantidade adequada, verificar a temperatura e pôr as minhocas. As minhocas não precisam necessariamente estar em grande quantidade, pois elas reproduzem-se rapidamente. Deve-se evitar materiais cozidos, pois eles atraem predadores, baratas, ratos. Um grande aliado contra esses predadores é utilizar a borra de café, que os espanta. Mais uma vez repetindo, relembrando sempre de recobrir com a terra. Evitando também formigas, insetos em geral. O volume inicial da vermicompostagem diminui devido à degradação ao decorrer do processo. A temperatura deve ser controlada. Em casa, com uma barra de ferro. O pH foi controlado através de fita de pH, pois o pH ideal é o neutro, entre 6 a 7. Em casa, como não dispomos desse material, controle se faz através de evitar materiais ácidos como tomate, abacaxi, cebola, pimentão, dentre outros. Ao colocar as minhocas, pode deixar que elas se enterrem sozinhas, não precisa ficar mexendo nelas. Aí a gente mexeu só para mostrar que elas são as mais resistentes, as minhocas americanas, vermelhas, encontrada em beira de rio. Elas não precisam ser postas em grande quantidade, pois elas se reproduzem rapidamente. A umidade deve ser controlada, pois as minhocas sobrevivem apenas em meio úmido. Deve ser molhado frequentemente. O resultado da vermicompostagem é o humus, esse daí, o mais escurinho, de textura pastosa. O
teste que é feito, molhando, você nota que ele escurece mais e fica com a textura pastosa, como uma manteiga escura. Está aí o fertilizante natural. Existem outros tipos de verme compostor, como de madeira, ao ar livre, em leiras. O verme compostor industrial. Esses daí são exemplos de materiais orgânicos utilizados. E o humus,